debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar Reflexões, com André Ramos Tavares e Gisele Reis, que recebem hoje os advogados Osvaldo Agripino de Castro Júnior e Danilo Tavares da Silva. Um dos marcos da chegada da família real ao Brasil em 1808 foi a abertura dos portos. Até então, todo produto que saía daqui passava por Portugal. Contam os historiadores que o fim do monopólio favoreceu principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. E hoje, mais de 200 anos depois, como é feita a exploração dos portos brasileiros? É esse o tema do Reflexões. Direito, economia e regulação são alguns dos assuntos de hoje. Antes, veja quem são os nossos convidados. Osvaldo Agripino de Castro Júnior, advogado, professor, mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutor em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor pela Universidade de Harvard. Danilo Tavares da Silva, advogado, professor, mestre e doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, doutor Danilo Tavares, também doutor Osvaldo Agripino. Muito obrigada por ter aceito o convite da TV Justiça. E para começar o nosso debate de hoje, eu gostaria de saber do doutor Osvaldo qual é o impacto, que os portos têm na economia brasileira, qual é o peso que eles têm, de que maneira eles influenciam no nosso sistema econômico. O peso é enorme, tendo em vista que os portos são os elementos de conexão da economia de um país com o mundo. E um Brasil que até pouco tempo era a 7ª, 8ª economia do mundo, ele tem um potencial grande de exportação e de importação, e é através do mar que essa conexão é feita. E os portos são o locus onde essa carga ela é colocada no comércio internacional e também importada. E também do ponto de vista como um país continental, com 8.000 quilômetros de litoral e mais de 3.000 quilômetros de rios e um potencial hidroviário enorme, na cabotagem, na navegação interior, os portos também têm um elemento, um impacto muito grande. Tanto é que quando há uma guerra, uma ameaça externa, a infraestrutura, seja portuária e a rodoviária, são o foco para quebrar esses elementos de infraestrutura que são importantes, na economia de qualquer país. E o Brasil, pela sua dimensão econômica, é através dos portos que as cargas elas são escoadas. Nós temos um problema grande, se eu pudesse, que nos portos brasileiros nós temos em torno de 30 órgãos intervenientes, no âmbito federal, estadual e municipal. E nós temos o usuário, que é o destinatário final do serviço que é prestado pelo porto público ou privado. E muitas vezes, em função desse emaranhado de normas e de instituições e de desencontros, esse usuário ele é prejudicado. E grande parte dos problemas que ocorrem no porto, como o porto é desaguadouro da ineficiência ou eficiência dos demais modais, seja o rodoviário, o aquaviário, o terrestre, ele muitas vezes é criticado, mas muitas vezes a culpa não é do porto. Então, nós teríamos que diferenciar essas percepções. Eu costumo dizer para os meus clientes e alunos que nós temos no Brasil cerca de 30 deuses e um mortal. Os deuses são os órgãos intervenientes e o mortal é o usuário, que só quer 3 coisas: previsibilidade e modicidade nos custos, que a carga não chegue avariada ou extraviada ou furtada e que seja operacionalizada no prazo acordado. Essas 3 coisas, seja no porto de Itajaí, no porto de Rio Grande, no porto de Suape, em Roterdã e Amsterdã. Isso, infelizmente, o Brasil não está fazendo o dever de casa. Essa resposta, na verdade, nos coloca numa discussão exatamente também sobre a infraestrutura, Essa infraestrutura que nós temos é certamente um ponto-chave no desenvolvimento econômico do Brasil. O governo ele tem feito as concessões, incentivado parcerias com a iniciativa privada
nos aeroportos, por exemplo, né? E nos portos? Ele tem feito isso? Né? Qual é o diagnóstico dos senhores? O que mais preocupa e o que precisa ser feito? Quais seriam, então, os principais desafios do Brasil nessa área que envolve uma infraestrutura que, como já foi bem colocado aqui, é essencial, né, para a comunicação da sociedade brasileira com o resto do mundo e para fins de seu desenvolvimento, evidentemente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que o país precisa, muitas vezes, adquirir, né, máquinas para fins de sua própria produção interna, veja, não é só para consumo de bens que serão consumidos pela sociedade, mas muitas vezes são bens de capital que serão usados justamente no Brasil para fins da própria industrialização, né, desenvolvimento industrial do país. E os portos têm a infraestrutura em geral e os portos em particular têm esse desafio à frente. Como é que o Brasil está enfrentando esse desafio? De todos os setores de infraestrutura, ele foi o que inaugurou esse processo, que tem durado aí já por volta de 25 anos. Só recapitulando um pouco, né, do ponto de vista histórico, a estrutura regulatória e institucional que nós temos hoje começou lá da Portobras. Era uma superestatal federal que organizava todo o serviço, era uma holding, na verdade, uma empresa federal que organizava toda a prestação de serviço federal portuário. Ela foi extinta em 90 e, a partir de então, começou-se a discutir como colocar dinheiro privado, como trazer iniciativa privada para o setor. Tendo em vista a modernização, tendo em vista que o Brasil talvez precisasse se recuperar economicamente o mais rápido possível, e era importante, então, captar o capital privado. E nós editamos uma lei, a 8.630, em 93, que eu acho que é uma lei muito boa. Ela tem uma estrutura regulatória adequada, ela confere poderes e prerrogativas ao poder público que são adequados e suficientes para a estrutura, para bem regular o setor, e também permite a participação do setor privado. Permitir a participação do setor privado a contento. E trabalhamos relativamente bem com ela, apesar de alguns problemas, durante aí 20 anos. Nesse período, a gente assistiu a uma grande inserção do capital privado, principalmente nos arrendamentos. Os portos públicos, que eram operados predominantemente pelas empresas estatais, federais, as docas, as companhias docas, foram aos poucos incorporando arrendatários privados. Isso teve um efeito econômico, um efeito sistêmico na economia que não foi irrelevante. Tivemos, sim, um aumento da produtividade no setor de transportes e no setor portuário em razão disso. Desde 2013, com a nova lei, a Lei 12.815, isso mudou um pouco. Apesar de ter se entendido que ela era muito necessária, sem a qual nós não evoluiríamos nesse assunto, houve aí uma trava no processo de expansão da nossa capacidade portuária. Nós veremos que temos duas espécies fundamentais de terminais. Tem os terminais públicos e os privados. Nos terminais de uso privado, a lei realmente avançou, então a gente tem conseguido, o Brasil tem conseguido, de maneira mínima que seja, implantar infraestrutura portuária. Já em relação aos terminais públicos, a gente não pode dizer o mesmo. Temos aí processos que ficaram mais de ano parados no TCU. Enfim, tem todo um imbróglio institucional que a gente pode discutir com mais profundidade aqui no programa, mas claramente isso está sendo feito de modo insuficiente e não ao tempo adequado. Eu acho importante, né, termos esse momento aqui de debate, até porque pouco se fala sobre esse direito, né, que é tão específico. Nós acabou de mencionar mesmo sobre 2 legislações e muito pouco se discute, não se dá a necessária discussão sobre o debate que é importante no que diz respeito a esses temas, né, de direito dos portos. E eu queria perguntar para o professor Oswaldo o que mais o Brasil importa, o que mais o Brasil exporta, para que a gente possa aí entender um pouco mais como é que funciona essa dinâmica. O Brasil ele é um grande exportador de commodities, né? Eu, por exemplo, quando eu fui oficial da Marinha, fui piloto, eu embarcava no meu navio em Santos, quartzo bruto, e levava para Kobe, Yokohama e Nagoya, e desembarcava no Japão o quartzo bruto. E no mesmo navio que desembarcava o quartzo bruto, eu embarcava semicondutores para a indústria japonesa na Zona Franca de Manaus, feito com o próprio quartzo vendido a preço de banana. Então, isso nos anos 80, e isso não mudou muito.
O Brasil precisa realmente, né, investir em ciência e tecnologia. Eu costumo dizer muito que 1 quilo de satélite custa entre 25 e 30 milhões de dólares. 1 quilo de soja, 40 centavos de dólar. E nós vendemos soja e muitas vezes importamos, né, leite de soja, bife de soja. Exportamos café em grãos e importamos café feito, produzido com aquele café em grãos. E isso tudo passa pelos portos. E, além disso, você tem essa questão de uma debilidade adicional, concordo com o doutor Danilo, o nosso marco regulatório é razoavelmente bom, a nossa Constituição é muito boa, né, tem os princípios da ordem capitalista, o princípio da defesa da concorrência, defesa do usuário, da segurança jurídica, mas as agências de governo e de Estado, no caso aí no setor portuário, CEP e ANTAC, elas ainda precisam caminhar muito para que haja uma eficácia na interpretação dessas normas, em benefício, claro, do investidor que precisa ser atraído para investir o seu capital com lucro razoável, já que os investimentos são grandes, precisam de grande prazo de amortização, mas pensando também e principalmente no usuário final, que somos nós aqui, quando vamos comprar aquele produto na prateleira do supermercado ou no shopping, que passou pelo porto e que pagou uma armazenagem, por exemplo, que existe até hoje, vem do Brasil Império, porque a origem da tarifa ad valorem, que é cobrada tanto pelos terminais públicos quanto privado, que é uma excrescência regulatória, que vem do Brasil Império, onde o Brasil não tinha posse, e sim alfândega, para cobrar o ad valorem. Isso ficou na matriz portuária brasileira até 93. Com a reforma portuária, onde houve a possibilidade de ter terminais públicos, até então um monopólio estatal que cobrava o ad valorem. Isso ficou. E os terminais privados ainda cobram o ad valorem. Só no Brasil. Eu costumo dizer, é como se eu fosse comprar uma passagem numa empresa aérea junto com o Bill Gates. E o Bill Gates queria viajar na classe econômica. E aí a empresa pede a declaração de imposto de renda do Bill Gates e a minha. Só que ele vai pagar a passagem muito maior, por causa do patrimônio dele. Não justifica, por exemplo, com um container, que há 2 semanas eu tive lá em Itajaí, num terminal privado, que ficou 112 dias numa carga ad valorem, o valor CIF da carga, R$1 milhão, a carga o container ficou 112 dias e o terminal queria cobrar 400 mil de armazenagem. Doutor Oswaldo, esse é um tema interessante, né? Sobre exatamente os reflexos dessa reforma portuária no usuário final. Mas a gente vai ter que dar um intervalo, essa discussão fica para daqui a pouco, para falar mais sobre o direito dos portos. Até já. O direito dos portos é o tema do Reflexões de hoje. No primeiro bloco, a conversa foi sobre economia e infraestrutura. A gente começa este segundo bloco falando sobre a nova Lei dos Portos, a Lei 12.815, de 2013. A lei anterior, que é de 1993, a Lei 8.630, teve uma diferença, portanto, de 20 anos. Era necessário realmente atualizar a legislação? E, se era, o que faltou, eventualmente, na opinião dos senhores, na nova legislação? E o que sobrou da legislação anterior, se é que algo sobrou? Gostaria de iniciar ouvindo a posição aqui, um pouco mais, não é, da posição do professor Danilo. André, na minha visão, a nova lei não era necessária. Nós não precisávamos de uma nova lei. Com poucos ajustes na lei antiga, nós já conseguiríamos resolver os principais problemas, se é que havia esses problemas na lei antiga. Qual que era o debate? Enfim, né? Entendia-se que a lei antiga, 8.630, ela impedia 2 coisas, principalmente. Primeiro, a concessão dos portos públicos em sua integralidade. Segunda coisa que a lei antiga proibiria é a exploração de terminais de uso privado, tal como um porto privado, de maneira completa. No seguinte sentido, entendia-se que a lei não permitia que alguém poderia ter um porto privado fora da área do porto público e que ele pudesse movimentar quaisquer cargas, de qualquer tipo, não só da própria empresa, uma empresa que exporta granéis, por exemplo, mas também uma empresa que quisesse exportar cargas de terceiros via container. Entendia-se que a lei antiga não permitia isso, havia uma dúvida, a redação dela era meio dúbia e, de fato, o que
por meio de um decreto 6.620 de 2008, restringiu-se a interpretação da lei antiga para que fosse proibido realmente um terminal de uso privado movimentar carga de terceiro. Então, diante dessa proibição, pensou-se, temos que fazer uma nova lei. Só que, se mudasse o decreto 6.620, essa proibição teria caído, essa dificuldade teria sido superada, e mesmo a concessão do porto público em sua integralidade já era permitida, sim, pela 8.630. Então, se havia dúvidas no texto, uma reforma simples de 3 ou 4 artigos já nos daria uma lei mais moderna, ou, enfim, de acordo com as necessidades atuais. Mas, talvez, pela necessidade de criar um fato político e dar-se um diploma inteiramente novo, isso foi pensado no âmbito do Plano de Investimento em Logística de 2012, que contemplava também mudanças no modelo ferroviário e também um pacote de construções rodoviárias, decidiu-se por editar uma lei nova em sua integralidade. E tanto é que não fez tanto efeito assim, que recentemente o governo promoveu um leilão de áreas de arrendamento em portos públicos, usando um modelo muito parecido, ou se não idêntico, ao da lei antiga. Todas as inovações que vieram com a nova lei, por exemplo, a possibilidade de se licitar não pelo maior valor de outorga, mas sim pelo menor valor de tarifa, pelo maior investimento, pela maior capacidade do terminal, foram deixados de lado no momento em que teve que se priorizar o aspecto arrecadatório no momento da outorga do porto. Ou seja, nós tivemos que passar por um processo político difícil para editar uma nova lei, para usarmos o modelo que era da lei antiga. Isso prova que talvez o problema seja menos de legislação e mais de gestão desse arcabouço institucional complexo que nós temos, de 30 pessoas mandando no usuário, de 30 entidades, e, enfim, que realmente implicam um ambiente difícil para se prover serviços de alta qualidade. A lei acabou tratando, desculpa, André, se me permite, tratando da arbitragem, né? Sobre a possibilidade de utilização da arbitragem como uma solução de conflitos. E qual é a posição de vocês em relação à possibilidade desse meio alternativo de resolução de conflitos no âmbito do direito dos portos? É muito pontual, porque esse decreto que trata da arbitragem, ele é focado na questão de embates, disputas envolvendo tarifas entre arrendatário. O nosso ambiente regulatório de arbitragem, a Convenção de Nova York, já previa e prevê a possibilidade de uso da arbitragem. Então, é preciso que o usuário ele se mobilize mais, porque quem está pagando essa conta é o importador e o exportador. E, no final, quem está repassando e que está pagando isso é o cidadão brasileiro. Dessas ineficiências. Eu tive um caso de que um agente de carga processando outro agente de carga por questões envolvendo despesas portuárias, ficou 7 anos na justiça, 8 anos na justiça para ter uma decisão de primeiro grau. E o perito ficou 3 anos para dizer que não tinha condição de fazer aquela perícia. E demorou 1 ano para ir para o tribunal, e o processo foi ajuizado em março de 2007, e agora que está com o relator. Então, isso é um problema institucional, de cultura da sociedade brasileira, de fazer com que os seus problemas sejam resolvidos por pessoas capacitadas. No direito marítimo, por exemplo, onde eu atuo um pouquinho, no direito marítimo inglês, os atos eles não podem ter formação jurídica, eles têm que ser businessmen. É o requisito, ele tem que ser um homem de negócios, ou então alguém que conheça a operação. Então, esse é um problema que nós também, mais uma vez, ficamos levando essa demanda para o judiciário. As demandas que virão da interpretação de uma norma que não precisava, e aí eu também concordo novamente com o professor Danilo, eu lamento a lei nova, a lei dos portos, porque ela fez, assim, abusos absurdos do ponto de vista da regulação. Por exemplo, tirando a ANTAC do Ministério do Transporte e colocando dentro da CEP. A Secretaria Especial de Portos é que vai cuidar da política de transporte aquaviário. Falando em aspectos institucionais, para interromper, nós temos um Conselho Nacional de Integração das Políticas de Transporte. O CONIT que não funciona. Deve ter se reunido, acho que 3 vezes. Isso, esses deuses todos, eles têm chefe, que são os ministros. Por exemplo, se eu tenho uma carga
que a Receita Federal, exercendo o papel de aduana, travestida de aduana, ela faz uma vistoria aduaneira numa carga que vem da cabotagem da pena de perdimento, se o CONIT funciona, que está no artigo 5º da Lei 10.233, que é o ANTAC, o CONIT é o Conselho Nacional de Integração de Política de Transportes, é um órgão de assessoramento à Presidência da República, presidido pelo ministro dos Transportes. Ele não se reúne. Ali eu tenho todos os ministros, eu tenho a CEP também, eles estão todos ali, por exemplo, se um terminal está sendo cobrado taxa de uso do espelho d'água pela SPU, a Secretaria do Patrimônio da União faz parte do Ministério do Planejamento. O ministro também está lá. Se está havendo abusos por parte da Marinha, da Polícia Federal, enfim, desses deuses que eu falei, essas demandas dos importadores deveriam levar para onde? Para esse conselho. Mas ele não existe, por isso que eu digo, nós vivemos num mundo em que existem normas razoáveis e suficientes nesse setor. Por exemplo, a integração entre os modais. Onde é que é melhor uma ferrovia chegar numa rodovia para chegar no porto? Se eu tenho a NTT que regula transporte terrestre, rodovia e ferrovia, a ANAC, aéreo, e a ANTAC, transporte aquaviário e porto, essas três agências com esses 4 modais deveriam estar dentro do Ministério dos Transportes. E não uma na SAC, outra na CEP e a NTT no Ministério do Transporte. Porque quem coordena esse conselho é o ministro dos Transportes. Então, grande parte dos problemas poderia ser resolvido nesse conselho, se ele funcionasse de fato, né? E não levados para o judiciário. E aí uma demanda dos terminais, dos investidores privados que queriam investir, e havia essa obstrução, que era o decreto 6620, que era só revogar o decreto. Não, talvez a classe política tenha resolvido, descoberto que os portos, os investidores têm muito dinheiro. Não, vamos fazer uma reforma então. Agora eu queria, só para aqueles que estão nos assistindo, Oswaldo, se me permite, para que eles entendam um pouco melhor aqui o que tem acontecido no Brasil. A gente sabe que a visão da sociedade sobre os portos, não sempre foi de que eles não funcionavam a contento, não é? De que havia sempre uma grande eficiência portuária no Brasil, que o segmento era um segmento difícil, inclusive, de ser tratado, que ele provocava um gargalo, inclusive, do ponto de vista econômico. A legislação contribuiu ou não, de alguma maneira, para melhorar essa situação? Os problemas continuam os mesmos, porque o nosso sistema partidário é que nomeia os cargos. Por exemplo, a Lei 12.815, ela tirou o poder deliberatório do Conselho de Autoridade Portuária, que era um colegiado formado por 4 blocos de representantes, importadores, exportadores, trabalhadores, os terminais portuários. Eles faziam parte desse Conselho da Autoridade Portuária, que é um órgão de descentralização portuária. A China vem descentralizando seus portos há 4.000 anos. O Porto de Roterdã, que foi criado em 1250, ele vem sendo descentralizado há 800 anos. Nossa estrutura não mudou. E a nossa nova lei acabou com esse poder deliberatório e passou a ser consultivo, com 16 vagas, sendo 8 vagas do governo. Quer dizer, o governo criou um órgão onde 8 vagas são do governo para ser consultor dele mesmo. E o usuário, que é o destinatário final de tudo, o mais interessado, deixou de ter 4 vagas e passou a ter 1. Então, ele centralizou isso aonde agora? Na ANTAC e na CEP. É em Brasília que tem que resolver os problemas dos portos, não é mais no CAP. Vou pedir licença, que o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria também ouvir a posição, rapidamente, do professor Danilo. Concordo com o professor Oswaldo. É ingenuidade nossa pensarmos que o nosso ambiente institucional se resume à lei e distribuição de ministério, pensar no organograma da Administração Federal, que resolvendo só isso funcionar. Não é só isso. Isso também faz parte, isso é importante. O CONIT funcionar é importante. O Ministério dos Transportes participar do processo é importante. Mas sem pensar na gestão das empresas, das docas e como que mesmo os terminais privados vão se conectar aos grandes corredores logísticos, isso não tem... Não dizer que não é inútil, mas é quase inútil, né? Quando a gente não pensar também na gestão, pensar no que tem que ser o Estado, que tipo de burocrata, que tipo de funcionário a gente vai colocar para fazer a gestão de serviços, a gestão da infraestrutura como um todo, nós não vamos avançar, né? A gente tem que caminhar por aí. Bom, eu quero agradecer. O nosso Reflexões fica por aqui.
O debate hoje foi sobre o direito dos portos. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Osvaldo, também ao Dr. Danilo. E você que está aí em casa, eu também quero agradecer a sua companhia. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.